E aí, essa que foi a grande polêmica, né? E eu tenho várias coisas pra falar sobre isso. E o Jim Ryan, presidente da Sony, foi lá no julgamento. Agora ele foi. E perguntaram pra ele sobre várias coisas. E ele deu algumas declarações sobre o Game Pass. Vamos lá. Em seu depoimento ao FTC, o órgão regulador de comércio americano, o executivo respondeu algumas perguntas dos advogados, que incluíram questionar declarações feitas em janeiro de 2022 para acionistas da Sony a respeito do Game Pass. De acordo com os advogados da empresa americana, Ryan chegou a dizer que a compra da Activision Blizzard serviria para impulsionar o Game Pass. Correto. Serviço de assinatura Xbox. Entretanto, Jim Ryan respondeu: eu conversei com todas as publishers e elas unanimemente não gostam do Game Pass por depreciar o valor dos jogos. No caso, o termo serviria para dizer que, quando um título entra no catálogo do Game Pass, possivelmente perde valor de mercado ou relevância. Sua citação não explica exatamente isso, mas é uma das conclusões que foram tiradas, tá? Vamos lá. Jim Ryan insiste que publishers não gostam do Game Pass. Antes de mais nada, vamos relembrar o que o CEO da Sony disse quando menciona publishers. Basicamente, esse é o termo utilizado para grandes empresas que publicam jogos, como Ubisoft, Warner, Square Enix, Devolver, entre outras. Por se tratar de um comentário negativo e incisivo, os advogados da Microsoft insistiram no questionamento, perguntando se isso era verdade na época da reunião, na qual Ryan citou que sim. Entretanto, os advogados foram além. Pressionado para mais resposta, foi perguntado ao executivo do PlayStation se ele realmente falou com todas as publishers e ele teve a seguinte resposta: eu converso com as publishers o tempo todo. Essa é uma visão muito comum que se mantém por muitos anos por elas, sobre o Game Pass destruir valor dos jogos. Entretanto, vale reforçar que essa é uma fala direta do Jim Ryan da Sony e não tem depoimento formal de representante de outra publisher, ou seja, a declaração não é 100% concreta sem o posicionamento de outras companhias sobre o assunto. Então, tem mais coisas a gente falar aqui, mas eu vou falar sobre toda essa questão. O que são as publishers? Né? Quando ele diz publishers, referência às grandes empresas. Ubisoft, EA, pá, Activision, não sei o quê. O que as empresas fazem com o mercado de games? Hein? Essas empresas, elas estão levando o mercado para frente ou elas estão encarecendo o mercado sem parar? Fazendo práticas predatórias que só prejudicam o consumidor? Indo até o limite, até das leis, para conseguir empurrar práticas anticonsumidor em seus jogos. São essas as empresas que não gostam do Game Pass. E me parece engraçado a FTC, né, levar o Jim Ryan, ele falar essas coisas lá, porque a FTC, pelo que eu entendi, assim, deveria, na minha visão, ela deveria estar protegendo o interesse do consumidor americano. Foda-se que as publishers não gostam do Game Pass. Não são elas que têm que gostar. Quem tem que gostar do Game Pass são os consumidores. E os consumidores amam. Não só os Estados Unidos, como no resto do mundo, que pagam um preço muito mais barato para ter acesso a um monte de jogo. E se essas publishers não gostam do Game Pass, é muito simples, é só não botar os jogos lá. Ninguém tá obrigando ninguém a fazer nada. O que acontece é que essas publishers, que são insanamente gananciosas, mas assim, insanamente gananciosas, ao invés de procurar uma maneira de aumentar o valor do seu produto quando ele vai para o Game Pass, porque é esse o caminho que eles deveriam estar pensando, não. Eles pensam com a mentalidade desse tamanhozinho. Ah, vou botar ali porque o cara vai comprar preço cheio. É esse o pensamento. Ao invés de criar uma estratégia em cima do Game Pass para trabalhar melhor isso. Toda vez que um jogo vai pro Game Pass de uma empresa grande, a galera comemora. Faz bem para a imagem da empresa. Você pode lançar junto com algum DLC, alguma atualização importante. Lança no Game Pass o jogo base e a galera compra o mais. Impulsionar suas vendas. Existem infinitas estratégias que essas empresas, né, podem fazer para trabalhar bem o Game Pass, porque é um serviço extremamente popular, é o melhor serviço de videogame que já foi feito. E falar que destrói o valor, cara, é um pensamento, na minha opinião, extremamente ganancioso, tá? Mas não é nenhuma surpresa vindo das empresas que o Jim Ryan está se referindo, vamos lembrar disso, né? E que não... Já era, entendeu? Já passou. Já passou. É igual... Já acabou a era de você ter que comprar um CD por R$40 para custar 20 músicas. Já passou a época que você tinha que comprar R$50 para um DVD. O mundo mudou. A tecnologia mudou. E a indústria dos games, apesar de tecnologicamente estar muito na vanguarda, corporativamente ainda é muito retrógrada. Muito retrógrada. Muito retrógrada. E o Game Pass chegou para mudar tudo, e mudou.
A gente tem agora muitos serviços paralelos, assim, que tentam fazer algo, assim. Todo mundo tem algum serviço que tá dando jogo de alguma maneira, né? Não de graça, mas com assinatura e tal. O próprio PlayStation já tem, né? Então, os consumidores gostam. E a única coisa que move esse mercado é a vontade do consumidor. Porque se as pessoas não comprarem, não tem mercado, não tem jogo, não tem venda, não tem nada. E se a vontade do consumidor é mais disso, não adianta olhar pra trás. Não adianta. E eu acho que essas declarações aqui são importantes, porque assim, se isso for real mesmo, é o Jim Ryan que tá falando, ok? Se isso for real mesmo, é uma questão de... A Microsoft já sabe disso, ok? Esses falatórios de publisher, obviamente a Microsoft sabe dessas coisas. Só que isso pode gerar uma questão política interna dessas publishers. Elas virem a público e falam, não, Game Pass é maravilhoso, e que nunca falei isso. E meteu o louco pra cima do Jim Ryan também. Né? Dois papos, sei lá. Aí são questões políticas dessas empresas. Mas, bom, eu acho isso. Eu acho que é bem retrógrada essa visão dessas empresas grandes, mas não é nenhuma surpresa, tá? Nenhuma surpresa. E a gente tem que pensar no futuro. E o futuro é mais disso, não é menos disso. Então tem que pensar em como fazer o valor do seu produto aumentar quando ele for para o serviço de assinatura. E não considerar que porque está indo para o serviço de assinatura, ele irá perder valor. É o caminho contrário que as empresas têm que fazer e pensar. E, claro, que também é um trabalho que a Microsoft pode ajudar, né? Se essa é uma visão que essas grandes publishers têm, eles podem fazer um trabalho para tentar, né, mudar essa visão delas. E falar, não, olha só como que a gente consegue aumentar o valor do seu produto quando ele entra aqui. Seu produto que passou aí dos 3 meses que vende mais, a gente consegue trazer para cá e dar um pico de vendas em até outras plataformas, porque isso acontece. Então, assim, né?